de Física da UTFPR e do PPG F7. O Vinícius, ele é meu orientando, né? Ele está fazendo o trabalho, a dissertação dele no âmbito do PPG F7 sobre jogos digitais, e um dos trabalhos que ele está realizando durante o mestrado dele é esse estudo, né, do novo ensino médio. Então, ele aproveitou a disciplina de estágio para fazer esse estudo, e agora ele vai apresentar aí para vocês, tá? O Vinícius é formado em Física, ele estudou na UFPR, não é isso, Vinícius? Isso. Na UFPR, e agora está no PPG-F7. O projeto dele é sobre jogos digitais, mais especificamente sobre as contribuições que o jogo Minecraft pode trazer aí para o ensino da física, né? Mais especificamente também sobre o tema energia, tá certo? Então, eu vou passar a palavra para o Vinícius, e fica à vontade aí, Vinícius, tem entre 40 e 45 minutos aí para fazer a sua exposição. O pessoal que quiser fazer alguma pergunta, vai colocando no chat aí, daí no final o Vinícius responde, tá bom? Então, Vinícius, fica à vontade. Obrigado, professor Álvaro. Então, boa tarde, colegas, né, professores. Então, o meu trabalho da parte de estágio, eu resolvi unir uma coisa que eu já estava fazendo para a minha escola, né? Então, e também vai ajudar no meu trabalho de uma maneira, no meu trabalho de mestrado, de uma maneira profunda, tá? Deixa eu começar a apresentação, aí a gente já consegue visualizar. Então, o tema, né, que eu escolhi foi o ensino médio, uma leitura a respeito da perspectiva do referencial curricular do Estado do Paraná. Então, antes da gente falar sobre o referencial em si, eu preciso fazer duas considerações com vocês. A primeira, eu não estou falando aqui de bases epistemológicas, eu não estou analisando o referencial a partir das bases epistemológicas. Eu estou fazendo uma leitura da implantação de tudo que o referencial traz para a implantação do ensino médio. Eu acho que da mesma forma que há uns 2 anos atrás, quem dá aula para o fundamental teve essa mesma dor no coração quando foi implantado a BNCC para o ensino fundamental, eu acho que agora muita gente tem essa mesma dor com a BNCC agora para o ensino médio. E esse referencial traz toda essa orientação para que a gente implante, tá? Então, é importante também dizer o que é o referencial, tá? O referencial curricular do Estado do Paraná é o documento que vai substituir as DCS, né, do Estado do Paraná. Então, é ele que vai nortear os conteúdos e como eu tenho que dar aula, como eu tenho que apresentar essa aula para os alunos. Tá? Então, essa é a leitura do documento. Tá? Então, a gente vai fazer uma leitura ampla do documento, né? O que traz, quais são as bases, como é que ele está formatado, o que isso implica na minha sala de aula, o que isso implica na gestão escolar, e aí a gente faz essa leitura digamos, superficial da implantação. Tá? Então, antes de eu falar do próprio referencial, eu tenho que pensar no que dá origem a ele. Tá? Então, eu tenho marcos que dão origem a ele. Então, quais são os marcos legais que dão origem a tudo isso? Então, eu tenho, primeiro, lá em 2014, o Plano Nacional de Educação, né, determinando metas, diretrizes para a política educacional até 2024, e ele já está em conversa de novo aí. Escutei até essa semana no jornal que já estão com conversas nos municípios já para o novo plano de educação, tá? E aí é nesse plano de 2014 que nasce esse novo ensino médio, né, com currículos flexíveis e outras coisas, tá? Nós temos a Lei 13.415 de 2017, tá? Que daí faz a implementação do novo ensino médio, diz carga horária mínima, como é que é a flexibilização do currículo, fala sobre o que é a formação geral básica, o que são os itinerários formativos, né? Então, leis
de âmbito nacional. Eu tenho a resolução número 3 de 2018 do Conselho Nacional de Educação, né, que fala das diretrizes curriculares nacionais para a implementação desses novos currículos. Eu tenho a resolução 4 de 2018, tá, que fala o que é a base para eu poder ensinar. Então, qual é a base nacional comum, ou como a gente chama da BNCC, né, para o ensino médio, tá? Eu tenho a portaria 1432 de 2018, que aí me diz sobre os itinerários formativos. Então, percebam que os itinerários formativos, eles não estão dentro da base, o escrito deles não estão dentro da BNCC, eles estão fora numa outra portaria, tá? E aí tenho dois marcos também que são importantes, né? A resolução 1 de 2021, tá? Que fala das diretrizes curriculares gerais nacionais para a educação profissional e tecnológica, então não só aí a educação básica, e a portaria 521 do MEC, que coloca o cronograma de implementação de todo esse ensino médio, tá? Essas são as bases legais nacionais para toda essa inserção, ok? Mas eu tenho mais documentos que norteiam tudo isso. Quem são eles? A própria BNCC, que a gente já comentou, tá? Então, ela define os conjuntos de aprendizagens, né? Que ela já é diferente do que a gente trabalha com a BNCC, com os DCS, né? Ela trabalha pela questão de habilidades e competências, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Eu tenho os referenciais curriculares, né? Então, aí nascem os referenciais curriculares de cada estado faz o seu, né? Existem, cada um fez a sua leitura da BNCC e trouxe isso para o seu estado, e no nosso estado do Paraná, e é isso que eu quero falar hoje, o referencial curricular, ele está dentro da deliberação 04 de 2021, tá? Então, se vocês forem ler lá a resolução, vocês vão achar o referencial. A resolução, ela traz as orientações para a implementação, ela traz as bases legais e ela traz dentro dela o referencial. Ela é um pouquinho mais chata de achar dentro do portal do Dia a Dia Educação, mas o referencial em si hoje é bem facinho de achar. Eu vou lá no portal do Dia a Dia Educação, eu vou lá no cantinho esquerdo, lá vou lá no ensino médio, eu já acho lá o referencial curricular, tá? E tudo que está relacionado a ele, né? Então, as estatísticas que levaram à construção dele e todos esses detalhes, tá? Também tenho junto o guia de implementação do novo ensino médio. Tenho o guia nacional e eu tenho os guias estaduais. No nosso estado, o guia ele foi construído pela Secretaria de Educação e ele foi feito também em vídeos. Então, se você procurar lá a sede no YouTube, você pode procurar os vídeos que guiam as escolas na implementação do novo ensino médio. Falam das características, fala do referencial curricular e eles vão norteando, tá? Então, tem muitas escolas que utilizam isso já para treinar os professores para o novo ensino médio, tá? Além disso, eu tenho orientações específicas para o novo ensino médio, por exemplo, a orientação número 8 e a orientação número 11, que eu vou falar hoje aqui, que são orientações que tratam especificamente das escolas particulares, não das escolas públicas, tá? Então, vamos falar um pouquinho do que muda, tá? O que a gente tem hoje e o que a gente vai ter em 2022. Então, hoje nós temos uma carga horária de 800 horas ano, que dá um total de 2.400 horas, tá? A proposta, né, o novo ensino médio, ele vai para 1.000 horas ano, dando um total de 3.000 horas, ok? Dessas 3.000 horas, eu tenho 1.800 horas dentro da que eles chamam de formação geral básica, que é aquela que é igualitária para todos os alunos, que é o básico que se espera dos alunos, e 1.200 horas dentro do itinerário formativo. O itinerário é aquela parte onde o aluno vai escolher aonde ele quer se aprofundar, tá?
Qual a segunda mudança importante que a gente vai visualizar é o currículo. Eu tenho disciplinas específicas, química, física, biologia e todas as outras, tá? Agora, essas disciplinas chamam componentes curriculares, tá? E elas estão organizando dentro das áreas do conhecimento. Então, dentro da área de natureza, eu tenho química, física e biologia. Dentro da área de matemática e suas tecnologias, eu tenho matemática, né? Então, eu tenho todas, quer dizer, eu continuo tendo disciplinas, mas elas são organizadas de uma maneira diferente, tá? O que é mais importante, além da disciplina, é a área do conhecimento, porque essas disciplinas precisam conversar entre si, convergir, tá? Uh, o trabalho do professor é outra coisa que no documento geral muda. Então, eu trabalho por disciplina de acordo com a sua formação e agora eu trabalho por componentes curriculares, tá? Então, a questão aqui talvez isso provavelmente logo respingue para o ensino superior também, tá? Mas isso é uma suposição minha, tá? Então, vamos falar um pouquinho da formação geral básica. Como é que ela está organizada? O que compete a ela? Puxa, será que a minha disciplina vai sumir? Será que a minha disciplina não vai sumir? A gente fica com essa angústia, porque a gente recebe por aula, né? Não dói tirar a aula da gente, dói no bolso, né? Então vamos dar uma olhadinha como é que é a formação básica. Tá? Então eu tenho lá, hoje, né, 2.400 horas dentro das disciplinas básicas que estão ali do lado, né, que a gente conhece todos, artes, biologia, física, filosofia, geografia, história, educação física, língua espanhol ou inglês, né, língua estrangeira moderna, língua portuguesa, matemática, química e sociologia. E agora a formação geral básica, ela diminui, eu tenho que trabalhar com 1.800 horas, e aí eu vou ter as áreas do conhecimento, matemática, linguagens, suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias. Isso quer dizer que a minha disciplina sumiu? Não, as disciplinas não somem, elas têm o nome de componente curricular e elas continuam aparecendo. A gente vai ver quando eu colocar lá no final um espelho de uma matriz, tá? A gente já volta nela aí. Qual que é a diferença? Eu não tenho obrigatoriedade dessas componentes curriculares aparecerem todos os anos, ok? Eu só tenho obrigatoriedade em duas delas, língua portuguesa e matemática. As outras vai depender de como a escola, como a instituição de ensino vai organizar isso, essas 1.800 horas. Ela pode dar mais ênfase num lado do que no outro, é indiferente, tá? Então, isso vai depender muito de cada uma das escolas, né? De cada instituição de ensino. É bem provável que a gente vai ver diferenças gritantes entre as escolas particulares e o Estado, tá? Além da formação geral básica, eu tenho o que eles chamaram de parte flexível obrigatória mais itinerário formativo. Essas duas partes estão juntas. Então, a parte flexível obrigatória está dentro do itinerário formativo. Tá? Elas competem em 1.200 horas. O que é a parte flexível obrigatória e o que é o itinerário formativo? Então, a parte flexível e obrigatória é uma parte do itinerário formativo em que eu tenho disciplinas que são obrigatórias, né, ou que são específicas ali, que aparecem nos 3 anos, tá? Quais são elas que eu posso ter? Eu tenho a disciplina chamada Projeto de Vida, que é uma disciplina que vem dentro aí das orientações, tá? É uma disciplina que eu já vou falar sobre ela, tá? Especificamente. Eu tenho o espanhol como optativa, tá? Que ele aparece aqui dentro da parte flexível e obrigatória, e eu tenho outros componentes curriculares que a escola pode colocar. Por exemplo, eu quero ter aula de robótica nos 3 anos, ela coloca. Eu quero ter aula de reforço de matemática, é aqui que vai. Eu quero ter aula de sapateado, é aqui que vai. Não importa qual o nome da componente. Se ela aparecer na parte flexível, né, que é uma parte diferenciada da parte básica, ela vai aparecer aqui.
ela precisa estar, aquela disciplina precisa estar nos 3 anos? Não necessariamente. A única que precisa estar nos 3 anos é projeto de vida, e nem espanhol eu preciso estar nos 3 anos, tá? Mas o que eu observo dos colégios particulares que têm espanhol, todos eles colocam na parte flexível, como optativa, nos 3 anos, tá? Além do itinerário formativo, no itinerário formativo, eu tenho tipos de itinerário que eu posso escolher que estão dentro do referencial. A escolha é da escola, de qual modelo que vai apresentar. O que é importante? Que eu coloque todos os que estão relacionados às áreas do conhecimento, tá? Então, eu tenho que ter o itinerário de formação técnica e profissional disponível na escola e todos os que estão relacionados à matemática, linguagens, humanas e natureza. Tá? Eu não posso deixar de ofertar nenhum deles. Ah, mas eu só tenho uma turma. Não tem problema. Você oferta, os alunos fazem a escolha. Se você tiver mais a quantidade maior de alunos, você orienta os pais. Ó, a maioria dos alunos entrou para este itinerário, então nós vamos ofertar somente esse. E essa oferta é avisado para a Secretaria de Educação. Tá? A escola não pode impor, é a escolha da maioria dos alunos. Tá? Então, o itinerário de formação técnica e profissional, aqui eu quero fazer um adendo que é bem importante. Não quer dizer que a escola particular precisa ter disponível a formação técnica e profissional. Há uma abertura dentro do referencial em que ela pode contratar uma escola terceira que tenha formação técnica e profissional para disponibilizar para os alunos. Então, ela pode, por exemplo, se eu tenho 2 turmas de terceiro ano, né, ou chegando no segundo e terceiro ano, aí eles vão cada um para um lado. Então, eu posso ter alunos que vão para essa formação técnica e profissional numa outra instituição de ensino parceira e os outros que vão para os outros itinerários, tá? Falando dos itinerários das áreas de conhecimento, eu tenho 2 tipos bem específicos, tá? Então, existem 2 tipos de itinerário e é bem importante a gente falar desses 2 tipos para que todo mundo entenda como é que é o formato dos itinerários, porque eu vi muitos colegas ainda não entendendo o que é o itinerário, mesmo colegas meus de profissão, de escola, que estão trabalhando junto comigo na construção, às vezes se batem nessa questão do itinerário. Por quê? Porque é muito importante para todos nós aqui que vamos trabalhar com educação, não fazer uma leitura superficial desse referencial. Eu não chegar lá e olhar só a minha disciplina, só a minha área de conhecimento. É fazer uma leitura crítica de todo ele para entender todo o processo de implantação na escola, tá? Então, uma crítica que eu já faço para todos vocês. Não leiam superficialmente, leiam tudo. Não entendi, lê de novo. Para vocês terem uma noção, essa parte dos itinerários formativos, eu acho que eu li umas 20 vezes, até eu entender todo aquele processo, tá? Então, quais são os itinerários que eu posso ofertar? Eu posso ter os itinerários por área do conhecimento, tá? Então, são chamados itinerários de aprofundamento, tá? Então, eu vou ter lá os itinerários por área do conhecimento. E aí, mas quais as componentes curriculares dentro do itinerário? Você, a escola, escolhe. Ela quer ter as disciplinas com os nomes tradicionais? Eu quero lá o itinerário de natureza. Então, eu vou ter a física, química e biologia. Posso ter. Eu posso ter disciplinas com outros nomes, outras nomenclaturas? Sim. E elas vão pegar as habilidades e competências da área de natureza, tá? Então, aí vai da construção da escola, ok? O que é importante? As competências e habilidades da área de natureza, tá? Outra opção são os itinerários... deixa eu voltar aqui no itinerário formativo por área do conhecimento. Nesse caso, quando eu tenho a escola escolhe por ofertar os de aprofundamento, ela escolhe por ofertar 5 itinerários. Eu tenho que criar 5 itinerários. O de matemática, de humanas, de linguagens,
de natureza e o profissionalizante, 5, tá? Outra opção é os itinerários integrados. Então, nesse itinerário integrado, eu uno 2 áreas de conhecimento para que elas trabalhem juntas, de maneira a trabalhar ou com projetos ou com trilhas de conhecimento, tá? E aí eu não necessariamente preciso ofertar 5 itinerários, porque eu vou ter duas áreas trabalhando juntas. Então eu posso ofertar 3 itinerários, ok? E qual área eu vou trabalhar junto? Aquelas que são, a gente está acostumado, as de exatas, as de humanas? Não, qualquer uma. E o referencial traz ideias para a gente dessas junções e o que trabalhar, tá? A gente vai mostrar um pouquinho mais lá no final. Falando da parte flexível ainda, nós temos o projeto de vida. O que é o projeto de vida? O projeto de vida, ele é uma disciplina que ele auxilia o aluno nas escolhas profissionais dele, na vida acadêmica e profissional dele. Então, ele vai ajudá-lo na parte socioemocional, na questão dos desafios da sociedade, a como escolher uma profissão, né? Não é vocacional aqui. O projeto de vida não é uma questão vocacional. Eu tenho uma parte vocacional, mas ela auxilia em muito mais coisas, tá? Então, também auxilia no primeiro ano a qual itinerário o aluno vai escolher. Então, ele vai pensar já na vida dele. Então, eu não estou deixando aquele aluno ensinando todas as disciplinas e deixando para aquele aluno pensar no que ele vai fazer na faculdade e no dia que ele vai escolher lá quando sair a inscrição do vestibular. Então, eu estou trabalhando com esse aluno para que eu tenha já um encaminhamento dele. Tá? Então, eu tenho uma reflexão sobre ele. Ele é bem detalhado dentro do referencial, então, se vocês pararem para ler sobre isso lá, vocês vão ver que ele é bem detalhado, ele dá ideias de como trabalhar, do que agir com esses alunos, mas a construção dele depende de cada escola, tá? Não é única para todo mundo, ele depende para cada escola. Então, voltando lá nos itinerários, né? Então, só para a gente mostrar aqui algumas possibilidades, eu posso ter, por exemplo, lá nos itinerários integrados, né? Linguagens e humanas, né? Então, aí eu tenho lá dentro, esses docentes podem trabalhar. Qual docente? Quaisquer um. Né? Vai depender da construção, vai depender das disciplinas que forem criadas, se vai ser criado só todas essas disciplinas, se vão ser criadas disciplinas com nomenclaturas novas, e se esses professores podem trabalhar em dupla, podem trabalhar sozinhos, e aí é por área do conhecimento, tá? Então aqui são 2 exemplos. E aí aqui eles mostram todas as junções, né? Lá no referencial. Linguagens humanas, linguagens e matemática, humanas e natureza, natureza e matemática, natureza e linguagens, mostram todas as construções, tá? O que é importante eu tenho que ofertar, todas as áreas do conhecimento. Isso é importante, tá? Já nos itinerários de aprofundamento, eu vou ter para cada uma das áreas e quem pode ministrar são os docentes das áreas específicas, tá? Então, o que é importante a gente voltar, deixa eu voltar no outro slide, aqui nos itinerários integrados, eu vou ter projetos integrados, eu vou trabalhar por projetos, por trilhas de conhecimento, então eu vou ter uma temática e eu vou colocar os conteúdos, as habilidades, as competências conectadas aos conteúdos, de maneira a eu construir alguma coisa, tá? Construir o meu pensamento, o raciocínio do aluno, tá? Já nos itinerários formativos de aprofundamento, eu não preciso fazer essa construção, porque eles são de aprofundamento. Então, eu vou pegar tudo aquilo que eu dei na base para essas áreas do conhecimento e vou dar de uma maneira muito mais aprofundada. Porque a gente sabe que
Se a gente com 2.400 horas nem sempre conseguia completar todos os conteúdos ou dar os conteúdos de uma maneira profunda, normalmente se conseguia de uma maneira superficial, com 1.800 é menos possibilidades ainda. Né? Então a gente tem que colocar numa possibilidade mais profunda. Quando a gente fala também dos itinerários, principalmente os integrados, como eu estou trabalhando por projetos ou por trilhas, eles estão estruturados para que se passe por determinadas etapas, tá? Nessa construção de conhecimento. Então, eu vou galgando conhecimento a partir dessas etapas. E o próprio referencial, como a própria lei que fala dos itinerários formativos, ele diz quais são essas etapas. Quais são essas etapas? Não importa quais sejam. Essas etapas são a investigação criativa, os processos criativos, a mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. Então, quando eu crio aquela trilha, que aquela trilha não necessariamente é por um bimestre, ou um trimestre, ou um ano, depende de como a escola está criando, ele vai passar por todas essas etapas. Então, ele vai investigar aquele assunto, aquela temática, ele vai ter um processo criativo a partir daquela temática, ele vai pensar sobre isso, ele vai elaborar uma solução, ele vai elaborar alguma coisa que veio desse processo de investigação científica. Depois ele vai verificar aquilo, se aquilo está dentro do escopo da sociedade, se eu posso usar aquilo para a sociedade, se vai trazer um bem para a sociedade, se aquilo vai trazer um bem para uma empresa, se for um produto, por exemplo. Então, eu vou fazer uma mediação, uma análise na questão sociocultural e, por último, eu vou empreender, vou criar um protótipo, vou criar uma solução, eu vou desenvolver aquele processo criativo de uma maneira melhor. Tá? Então, ele vai criar esses eixos. Como eu disse, eu posso ter todos eles dentro de um bimestre, se eu tenho uma disciplina inteira, né, uma componente curricular, ou se eu tenho várias componentes curriculares, eu posso fazer com que elas trabalhem em conjunto, em ter todos esses aspectos durante o trimestre, durante o bimestre, ou durante o ano, se o tema for único durante o ano. Ok? Aqui também existe uma pergunta bem importante, né, do itinerário de formação profissional, tá? Então, as escolas com mais de 2 turmas poderão escolher o itinerário de formação técnica e profissional, né? E aí vai depender de como isso está organizado, tá? Como está organizado para o Estado, eu não tenho acesso à orientação para as escolas do Estado, tá? Então, eu não sei como vai ser colocado isso para o Estado, tá? Então, eu tenho uma formação para o trabalho ou um curso técnico e profissionalizante. Quais eu posso ter? Quaisquer um, tá? Desde que ele esteja dentro da legislação, né? E ele pode ser um curso de nível médio, comum, técnico de nível médio. Ele pode ser uma qualificação, tá? Ou ele pode ser uma especialização técnica e profissional, tá? Então vai depender das instituições o que ele vai ofertar, tá? Eu vou fazer uma leitura aqui do que eu vi, né? A EJA, por exemplo, é uma das etapas que a qualificação é mais indicada. Por quê? Porque é um tempo menor, né? O tempo tanto da qualificação, que é um curso menor, mas eu tenho um tempo menor também, né? Então, algumas escolas estão colocando a qualificação para a EJA, tá? Mas não quer dizer que eu não posso colocar qualificação para o ensino médio. Eu posso colocar 1, 2, 3 qualificações para aquele aluno, né? Uma por ano, por exemplo, tá? Qualificações diferenciadas. Aí a escolha dele vai antes. É importante enfatizar aqui que a escolha do itinerário, ela deve se dar ou no primeiro ano ou no início do segundo ano. Então, a escola já faz antecipadamente essa escolha para já prever qual é o itinerário que ela vai, o que o aluno vai seguir depois. Tá? Então, essa previsão é feita antes.
tá? Já na matrícula. E aí, como eu comentei, o profissionalizante que as escolas particulares que não têm, podem ofertar com instituições parceiras, tá? Então, todo esse ensino médio ele vai ser de implementação gradativa a partir do ano que vem. Então, primeiro ano do ensino que vem já entra com o novo ensino médio. O segundo e o terceiro ainda mantém na mesma grade curricular antiga, tá? Ainda para esse ano é preciso entregar as matrizes, as organizações curriculares, que são onde vai as competências, habilidades, os conteúdos, e o PPP, tá? Já organizado. Não necessariamente precisa ser o PPP final, porque ainda vai haver análise, e porque o segundo e terceiro ano ainda eu posso fazer uma alteração até lá, porque eu ainda não implementei, tá? A carga horária, como eu disse, ela é de 300 horas mínimo, tá? Esse é um valor mínimo, posso ter mais, tanto para o diurno quanto para o noturno. Puxa, mas 3.000 horas para o noturno, isso dá um problema, né? Não vai conseguir fechar em 3 anos. E o referencial faz essa previsão. Então, ele estipula que o ensino noturno eu posso ampliar dos 3 anos. Tá? Ele vai ser além de 3 anos. Aí, quantos anos? Depende das instituições de ensino. A EJA, ele também faz essa referência, a EJA vai para 1.200 horas. Ok? É menos do que existe hoje. Tá? Já na parte do ensino à distância, é importante enfatizar aqui que o ensino à distância não quer dizer usar uma plataforma de ensino à distância, um AVA, eu posso ter outros formatos, tá, de ensino à distância, tá? Não é tarefa para casa aqui, tá? São outros formatos em que eu vou usar tecnologia para mediar esse ensino à distância, tá? No ensino médio, eu posso ter 20% dessas 3.000 horas de ensino à distância. Só que esses 20% só entram dentro das 1.200 horas. Então, eu tenho 20% das 1.200 horas do itinerário formativo que podem ser realizadas à distância. Nenhuma hora da formação básica pode ser realizada à distância. Ok? Já a EJA, 80% do total do curso pode ser realizado à distância. Tá? E aí, é um recorte, tá? Da própria da orientação 11, que é a última que se tem aí para as escolas particulares, da implementação. Então, quantas aulas eu tenho? Quantas aulas eu vou ter no total? E aqui eu peguei o recorte não de total de horas, porque a gente não está acostumado com isso. Eu peguei o recorte das aulas. Então, esses valores aqui é quantas aulas por semana. Então, eu tenho lá a primeira série. Deixa eu colocar o apontador a laser, vou fazer uso da tecnologia. Primeira série, ela vai ter 24 aulas que estão na parte básica, na formação geral básica, e 6 aulas que são tanto da parte de flexível quanto do itinerário formativo. Aqui dentro está o projeto de vida que aparece nos 3 anos, exatamente igual língua portuguesa e matemática, tá? Dando um total de 30 aulas por semana. Não quer dizer que eu tenho 30 aulas presenciais. Lembre-se que 20% eu posso ter à distância, tá? Mas tem instituições que preferem todas as 30 presenciais. É até 20% à distância, tá? Na segunda eu teria 18 para a parte básica e 12 para o itinerário, dando também os mesmos 30. E na terceira é 18, né? E aqui 12 na parte básica e 18 para o itinerário, também dando os mesmos 30, dando aí um total de 300 horas. Outra organização seria 24 na primeira série, 6 do itinerário, né, dando 30, ou 21 na segunda série da parte básica, e 9 do itinerário formativo, ou na terceira, 9 do itinerário e 21 da parte básica, né? É o que eles separaram na questão de horas
800, 600 e 200 ou 700, eu não vou lembrar de cor agora, depois eu olho ali para a gente tirar as dúvidas, tá? E separa por uma quantidade de horas, mas eu acho que eu trouxe esse recorte porque é mais visual para a gente, porque a gente gosta de trabalhar com aulas, pelo menos eu gosto, né? E aí dá 1.800 horas, né? Na parte geral básica, 1.200 no total dos 3 anos, né? Para o itinerário e 3.000 horas no total, tá? Então ela vai, os itinerários eles crescem gradualmente. Então eu tenho desde o primeiro ano, gradualmente eles vão crescendo, tá? Eu posso já ter uma formação do itinerário igual para todo mundo na primeira série. O itinerário pode ser igual para todo mundo e as escolhas de itinerários diferentes podem ser a partir da segunda série. Eu tenho itinerário na primeira série, mas normalmente eu não tenho uma escolha aqui. Então, normalmente vão aparecer disciplinas como espanhol, como projeto de vida e alguma outra que a escola queira colocar, tá? Para nós, o que muda? Para nós que estamos no PPG-F7, eu acho que muitos de nós temos o mesmo estilo de prática, não muda nada. Por quê? Porque a gente já trabalha com uma mediação ativa, já trabalhamos com formatos ativos de ensino, né? Então, a gente está lá para ser o mediador e o estudante constrói o próprio conhecimento, né? O que eles chamam de protagonismo. Por que isso está bem enfatizado? E aí, tanto a BNCC quanto o próprio referencial que usa a BNCC de base, ele está muito baseado no Perrenot, na questão da construção de habilidades e competências do Perrenot. E aí, nessa questão do Perrenot, que também é uma questão que está enraizada no Paulo Freire, o estudante é que vai fazer toda a construção. A gente só vai mediar essa construção de uma maneira, tá? Então, toda essa construção está baseada em competências e habilidades, tá? Então, o mais famoso teórico sobre isso é o Perrenot. Não há citação do Perrenot nem na BNCC e nem no referencial curricular, tá? Vou deixar bem claro, isso é uma leitura minha. E é importante a gente enfatizar aqui as competências e habilidades, o que é e cada um deles e como é que ela está disposto aí, tanto na BNCC quanto no referencial. Eu acho que é mais importante do referencial. Então, a competência é algo maior, é o saber fazer maior, tá? Já a habilidade são os pequenos saberes que competem para eu saber uma competência maior. Então, eu vou dar um exemplo bem chulo, tá? Andar de bicicleta. Andar de bicicleta é a competência maior. Eu sei andar de bicicleta. Mas quais são as habilidades? Eu tenho que ter a habilidade de ter equilíbrio, habilidade de pedalar com um pé e depois o outro, né? Alternando a força, né? A habilidade de segurar o guidão e saber quando virar, quando não virar, para eu não cair. Né? Então, eu tenho pequenos saberes. Tá? Então, eles estão relacionados ao saber, saber fazer, saber ser, a atitudes, valores, né, aos conhecimentos. Tá? Então, nesse sentido, tanto o referencial quanto os documentos oficiais trazem 2 tipos de competência, que a gente tem que ficar bem fixo. Existem as competências, as 10 competências gerais, tá? São gerais para todos, que eu posso usar na construção das minhas organizações curriculares. E eu tenho as competências de área. Elas não necessariamente são as mesmas, elas não são as mesmas, mas elas conversam entre si. Tá? É como se eu tivesse competências maiores e competências um pouquinho menores. Tá? Já as habilidades, eu tenho uma gama um pouquinho maior. Então, eu tenho as habilidades de área, que estão relacionadas às áreas. Então, eu tenho diversas habilidades para cada uma das áreas, que é aquelas que estão na BNCC. E eu tenho as habilidades dos itinerários formativos, que são específicas para os itinerários formativos. E aí eu tenho 2 tipos de habilidades. As habilidades gerais, que aparecem para qualquer itinerário formativo, que se espera do aluno,
e as habilidades específicas de cada uma das áreas dos itinerários formativos. Tá? Então, eu tenho essa união. Então, quando eu vou construir um currículo, né, a minha organização curricular, eu tenho que tomar cuidado lá nos itinerários de usar esses dois tipos de habilidades. Não posso só usar uma e deixar a outra de lado. Até porque uma complementa a outra. Tá? Então, o que se espera aí é uma ação de integração curricular. Tá? Então, eu vou criar contextualização, eu vou criar interdisciplinaridade na área e entre as áreas, e de maneira que aquela abordagem daquelas competências e habilidades faça sentido socialmente para o aluno. Eu não vou falar de um pedacinho só de um conteúdo, eu vou colocar ele dentro de um âmbito maior para que ele entenda aonde eu uso, para que eu uso, para que serve. Tá? Então, todas as áreas, eu acho bonito essa figura, todas as áreas se conversam, principalmente no itinerário formativo, que daí eu posso fazer com que eu tenha um trabalho total de todas as áreas e elas se conversem, né? Principalmente quando eu tenho aí os itinerários que são duplos, né? E os integrados, tá? Bonito tudo isso, vamos olhar como isso fica lá no referencial para quem não visualizou ainda. Então, eu copiei aqui uma estrutura da parte básica, da parte de ciências da natureza e suas tecnologias, sob a temática da ecologia. Então, aqui nós estamos falando de biologia, né? Então, percebam que eu tenho as habilidades de área de conhecimento, que são as mesmas da BNCC, com o mesmo código, tudo igual, tá? Eu tenho o objeto de conhecimento, que nesse caso é como se fosse um tópico maior do conteúdo, e eu tenho as sugestões de conteúdo. E olhem que interessante a palavra aqui é sugestões de conteúdo. Não quero dizer que essa habilidade remete a somente esses conteúdos. Eles remetem a esse, mas podem remeter a outros conteúdos. Vai depender do quê? Da minha leitura da habilidade. Tá? Da minha leitura da pessoa que está construindo aquela organização curricular, aquela matriz. Tá? Então, aí, o que é importante é que eu use todas as habilidades no decorrer dos 3 anos e eu posso repetir essas habilidades da parte básica nos itinerários formativos também. Tá? Falando dos itinerários, trouxe aqui um itinerário formativo de área, né? Então, aqui, ó, percebam que eu tenho o eixo de investigação científica, eu tenho a habilidade geral de eixo, tá? Eu tenho a habilidade, que é a habilidade geral do itinerário formativo, que está relacionada ao eixo, né? A gente pode ver aqui, ó, identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, crítica e ética, inclusive utilizando apoio de tecnologias digitais. Então, isso aqui é investigação científica. Aí eu tenho a específica da área de conhecimento e eu tenho aqui uma ideia de encaminhamento metodológico que eu posso dar na minha disciplina, né, no meu itinerário formativo, nas disciplinas que eu estou trabalhando ali dentro, né, organizações, no currículo. Tá? Então, é uma ideia, não eu preciso seguir exatamente o que está aqui. Tá? E aí eu vou ter todos os elementos, eu faço uma construção de conhecimento. É bem importante a gente enfatizar que muitas dessas habilidades, elas falam de uso de tecnologias digitais. E às vezes a gente não usa na nossa sala de aula por não saber, não estar habituado, e claro que essa pandemia forçou muita gente a aprender. E espero que isso seja, depois que ela acabar, a gente continue usando. Né? Eu sempre gosto de usar. Eu acho que ela merece o apoio da gente, o uso dessas tecnologias. Tá? E eu acredito que muitos de nós aqui dentro do PPGF7 pensam igual. Falando também dos itinerários, agora, os itinerários mistos, né? Então, eu tenho a habilidade de área, né? Do eixo do itinerário, e as duas de cada uma das áreas que eu estou trabalhando. Tá? Então,
Nesse sentido, eu vou ter as duas áreas juntas trabalhando. Também tem um objetivo, né, que é uma ideia do encaminhamento metodológico, tá? Uma ideia do que você fazer, do que pesquisar, do que trabalhar, e aí qual é o encaminhamento que a gente pode dar dentro da minha aula. Muitas desses encaminhamentos, eles estão relacionados a metodologias ativas de ensino, tá? Aí vocês vão me perguntar por que lá no começo eu não falei de bases epistemológicas para toda essa leitura. E aqui eu vou colocar uma leitura minha, que eu acho que eu preciso ler muito mais para eu tirar uma conclusão melhor dela. Mas eu percebo que para cada área do conhecimento, eu vou ter bases diferentes. Então, vou fazer a leitura para a minha área. Né? Então, para a natureza, eu vejo Ausubel, né? Eu vejo aprendizagem significativa no texto, eu vejo Morin, eu vejo muitas coisas que estão ligadas, mas quando eu vou para outra área, eu vejo autores completamente diferentes. Então, cada área se utilizou de autores para construir esses encaminhamentos metodológicos, e muitos deles eu não tenho conhecimento para que eu chegue aqui, bata de frente aqui e fazer uma análise epistemológica de todos eles. Tá? E nem essa era a intenção era apresentar o currículo de uma maneira maior em si. Tá? E aí eu vou fechar quase fechar a nossa apresentação com um exemplo de matriz. Então, a matriz em si é o quantas aulas eu tenho, quais as disciplinas que existem. É essa carinha aqui. Eu sei que tá ruim de ver, mas eu vou colocar ela maior, tá? Eu vou dividir ela em duas. Então, fica assim, ó. Então, eu tenho a parte de formação geral básica, que vocês podem ver aqui, né? Formação geral básica. Eu continuo tendo as disciplinas de arte, educação física, língua inglesa, língua portuguesa. Língua portuguesa tem que aparecer nas 3 séries, geografia, sociologia, história, matemática, que aparece nas 3 séries, física, química e biologia. Então, eu tenho todo mundo aqui, tá? Qual que é a diferença aqui das matrizes para as escolas? Quantas aulas eu tenho de cada um dentro daquelas 24 lá do primeiro ano, 18 do segundo, 12 do terceiro, ou se usar outra quantidade, né, aí muda, tá? Quantos de cada? Então, eu posso ter arte só no primeiro ano, só no segundo, só no terceiro, nos 3, ou no primeiro e no segundo, depende da escola. É uma escolha da escola. Desde que eu consiga trabalhar todas as habilidades que estão dentro do referencial, tá? E esteja dentro das 1.800 horas. Na parte de baixo, eu tenho a parte flexível obrigatória aí com o projeto de vida, que aparece nos 3 anos. Aqui, ó, tem as horas aqui, ó. 800, 600 e 400 horas no total, né, dos anos, na parte geral, ou 800, 700 e 300. Por isso que dá aquele número diferenciado de aulas, tá? E o itinerário formativo aí, que eu vou colocar as disciplinas que eu vou construir, que podem ter os mesmos nomes de antes ou nomes diferentes, desde que eles peguem todas as habilidades e competências no total, tá? E aí fecha a matriz, tá? Então, isso é a matriz que vai lá. Hoje, os núcleos estão pedindo, primeiramente, a matriz, para eles olharem e aprovarem. Assim que ela tiver aprovada, ela já vem assinada e a gente envia até dia 30 a parte da organização curricular, né, que são os conteúdos, as habilidades, as competências, e os PPPs já, tá? E essa é a meu seminário de hoje, né? Fazendo uma leitura aí de todo esse referencial para vocês. Espero que tenham gostado, que eu não tenha sido chato, né? Tenha sido bacana. E é isso. Obrigado, Vinícius. Eu acho que obrigado pela apresentação e pelo compartilhamento de conhecimento que você fez, tá? Eu acho que você atingiu o objetivo da disciplina de estágio, né? Então, só esclarecendo o que está acontecendo aqui, né? Essa apresentação do Vinícius, de novo, eu falei no início, mas talvez o pessoal que chegou depois não tenha entendido. Então, uma das propostas da disciplina de estágio que nós temos no F7 é que o aluno faça
o aluno de mestrado faça um estudo, né, no local de trabalho, onde ele trabalha, ou então uma pesquisa, ou algo que depois ele possa compartilhar. Então, em conversa com a Malu, né, ela falou, a primeira vez que está acontecendo isso, nós estamos utilizando o horário de sexta-feira, agora a gente vai começar a organizar melhor aí, para dar oportunidade para outros alunos do F7 que estão fazendo a disciplina de estágio também compartilhar os estudos ou pesquisas que eles fizeram no local de trabalho. Tá? Então, no sentido da disciplina de estágio, eu acho que você cumpriu bem o objetivo, né? Então, a proposta é que você fizesse um estudo de como seria implantado o ensino médio. O Vinícius ele está trabalhando numa escola particular e a gente sabe que, às vezes, como coordenador educacional, você está, Vinícius? Hoje eu estou como analista educacional. Analista educacional, né? Então, muitas vezes, ele tem que estudar os documentos, entender e multiplicar para outros professores. Então, vocês percebam até que pela forma como ele fala, é uma forma que ele vai instruindo, né? Não está muito se posicionando também, se isso vai ser bom ou se vai ser ruim. O ponto é que ele teve que fazer uma leitura, né? Isso daí serviu também para o trabalho dele, ele tem que fazer uma leitura do que está sendo colocado nesse momento, né, e que todos vão ter que fazer, independente do que aconteça, as escolas vão ter que adotar, né, principalmente as particulares. Elas querem entender o que está sendo solicitado e se colocar, né, dentro daquilo que está sendo solicitado para não ter nenhum problema em relação aos documentos oficiais que regulam aí o ensino fundamental, médio e superior. Tá? Então, o trabalho dele foi nesse sentido, de entender o que estava sendo colocado agora, imposto para todas as escolas, e aí, quem sabe, até multiplicar lá no ambiente de trabalho dele e agora compartilhar aí com vocês. Tá certo? Então, foi essa a intenção da disciplina, né? No caso do estágio do Vinícius. A gente tem algumas questões aqui que deixa eu tentar resgatar, talvez você até tenha respondido já no decorrer da tua apresentação, mas a Jaqueline, ela colocou lá no início, né, uma questão. Então, a escola poderia, por exemplo, fornecer um itinerário chamado Física Experimental? Você pode ajudar a responder? Então, assim, você pode criar um itinerário, mas todas as áreas do conhecimento vão trabalhar com física experimental. Então, você pode, por exemplo, criar nomenclaturas específicas para cada trimestre, como se fosse um eixo estruturante. Então, eu quero trabalhar com a parte experimental das ciências naturais, em todas elas. Então, eu vou ampliar os conteúdos de natureza lá. Então, eu posso ter no primeiro eixo a física experimental, no segundo eixo, né, no segundo bimestre, a química experimental, a biologia experimental, eu posso ter essas nomenclaturas, tá? Aí, o nome das disciplinas, das componentes curriculares, fica a cargo das instituições de ensino, né? O que eu vejo em algumas instituições que eu tive contato é nomenclaturas diferentes. Então, eu quero falar dessa parte experimental, mas eu ponho o nome da disciplina como física experimental, ou algum outro nome. Eu não posso dar spoiler da minha instituição, né, porque senão vai que alguém copia. Não, mentira. Então, por exemplo, para nós, na nossa leitura, eu tenho uma disciplina lá na parte dos itinerários formativos que eu chamei de engenharia. E essa disciplina, ela não é física, ela não é química, ela não é biologia, ela não é matemática. Né? Nós ofertamos na nossa instituição de ensino, na que eu trabalho, pelos itinerários conjugados, né? Os itinerários que vão juntos, né? Duas áreas de conhecimento. Então, para nós, eu criei uma disciplina chamada engenharia, e ela vai ter habilidades de matemática, ela vai ter habilidades de física, ela vai ter habilidades de física, que vão depender da temática que eu estou trabalhando naquele eixo estruturante. Então, essa é a leitura muito importante que as escolas têm que fazer para esse itinerário formativo. Eu não tenho que colocar uma disciplina específica e eu não tenho que trabalhar um conteúdo específico. Eu tenho que dar uma ideia de uma construção de conhecimento ao longo daquele segundo ou terceiro ano dentro daquele itinerário. Uma coisa que eu não falei, que é importante enfatizar, o aluno pode trocar de itinerário? Pode.
ele pode escolher um itinerário lá no primeiro ano, para o segundo ano, para ele fazer no segundo ano, e lá no final do segundo ano ele escolher trocar de itinerário. Por quê? Porque, por exemplo, ele quer trabalhar, ele quer engenharia, mas ele viu que ele precisa aprender algumas coisas de engenharia e ele precisa algumas coisas de matemática. E aí a escola lá que ele está é só itinerário de aprofundamento. Então ele pode pegar num trimestre, num ano, o de matemática e no outro ano o de natureza. Tá? Que é o que o Jean colocou, né? Uma das disciplinas da escola que ele está trabalhando, ele vai ser investigação científica na física. Então eles criaram a disciplina. Tá certo. A Simone, mais ou menos no meio da palestra, ela coloca uma questão aqui. Se fizer 6 aulas no primeiro ano, o restante da escola sai em horário diferente, como fica o transporte escolar, a logística? Eu não sei se eu entendi direito. E a Simone, se estiver aí, quiser fazer pergunta, reformular alguma coisa, fica à vontade. Simone, está aí? Oi, tô. Não, é que quando veio a proposta, dos questionamentos que a gente fez na escola é justamente isso. Para completar as 3.000 horas, vai ter que ter 6 horas diárias. E aí veio toda essa questão da logística dentro da escola, como que vai funcionar, porque é só o primeiro ano que vai ter, por enquanto, no ano que vem, aí o restante da escola sai em horário diferente, todo mundo fica sem saber com qual ônibus vai, porque tem o transporte escolar e a nossa escola é de periferia. Então, nenhuma dessas questões foi esclarecida para a gente. Eu não sei se você sabe de alguma coisa também. Eu estou do estado, então... Então, assim, do estado eu não sei, tá? Eu vou ser bem sincero, eu não sei, porque eles estão divulgando internamente para os diretores, para a questão do pessoal da orientação pedagógica, para fazer toda essa construção, tá? O que eu leio dentro do referencial? O 20% à distância é exatamente essa uma aula por semana que eu teria para as 6. Então eu consigo ficar com 5 aulas. Só que daí eu teria uma aula à distância, de algum formato. Talvez num primeiro momento seja adotada essa estratégia aí, até que o primeiro ano chegue ao terceiro, algo nesse sentido. Na verdade, a gente não sabe ainda como que vai acontecer, né? Então, tudo que a gente está falando nesse sentido aí é mais especulação mesmo. Conjectura. Né, é uma conjectura. Tá? Mas há escolas, por exemplo, que hoje já existem 6 aulas. É uma questão só de ajuste de horário, o início e o fim. Né? Então, depende muito. Tá. O Márcio está levantando a mão, fica à vontade, Márcio. Quer fazer uma pergunta? Na verdade, eu queria fazer um comentário. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou professor do Estado. O que eu já ouvi na escola? Ouvi, não tem nada em documento, mas já que nós estamos falando em suposições, por exemplo, na nossa escola tem ensino médio, tem ensino fundamental também, mas tem o ensino médio, então começamos com o primeiro ano, ok? Então, ano que vem nós vamos ter o primeiro ano no novo ensino médio, vamos ter o segundo e o terceiro no antigo ensino médio. O que eu ouvi? Primeiro, e que é quase certeza que vai acontecer, porque o que eles estão batendo no pé lá, é que vão ter 2 horários diferentes. Então, o primeiro ano com 6 aulas, o segundo e o terceiro com as 5 aulas. A gente está falando muito da questão dos alunos, né, e está voltado realmente ao processo de aprendizagem dos alunos, mas não estamos vendo muitas vezes o lado do professor. Imagine só o inferno, com perdão da palavra, que vai ser esses 3 primeiros anos, até os 3 anos, ficarem no novo ensino médio. Um professor, por exemplo, que tem o seu padrão de 20 horas na minha escola, ele pega, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro ano. Geralmente, o ensino médio tem menos salas do que o ensino fundamental, na nossa escola lá, né? Ele consegue fechar o padrão dele, por exemplo. Mas com o novo ensino médio, não tem como fazer isso. Por quê? Porque são 2 horários diferentes. Então, não tem como fazer um horário só, ou todo mundo com 6 aulas. São 2 horários diferentes. Ou ele vai pegar segundo e terceiro e completa o padrão na outra escola, ou ele pega somente o primeiro ano. Não tem como primeiro, segundo e terceiro, como ele faria antigamente. A outra coisa que colocaram é o seguinte, é que o professor tem direito a 1 hora de almoço, por exemplo, pensando no ensino médio, manhã e tarde. Né? O que acontece? São suposições que esse professor não vai poder pegar a primeira aula, para que não dê problema para o Estado depois. Porque ele vai terminar a aula mais tarde, e mesmo que ele pegue ensino fundamental à tarde, ou né, se ele tiver de manhã e pegue ensino fundamental à tarde, ou mesmo o ensino médio, ele não vai ter aquela 1 hora de almoço. Parece que tem alguma coisa na legislação, parece, são suposições que estão falando na escola. A nossa escola, na questão de logística, em relação a transporte público, não vai fazer diferença, nós estamos na cidade, e nós não temos ônibus escolares.
isso em Araucária. Os alunos eles pegam um ônibus de transporte público normal. Agora, imagine só o problema que nós vamos ter em escolas de zona rural, por exemplo. Então, nós temos 4 escolas de zona rural em Araucária, se não me falha a memória, todas com ensino médio. Só que essa escola com ensino médio tem a dualidade administrativa em Araucária, ou seja, a escola ela está tanto para o Estado quanto para o município. Todas as escolas lá são do município, mas o Estado atua também, são 2 diretores, um para cada autarquia. E aí o que acontece? Aí sim nós vamos ter um grande dor de cabeça para transporte, porque nós vamos ter os pequenos, do 1º ao 5º ano da prefeitura, e os grandes, do 1º ano do novo ensino médio, junto com o 2º e com o 3º, eles pegam os mesmos ônibus. E aí, olha a dor de cabeça que a direção dessa escola vai ter para fechar isso. Eu estou colocando apenas, já que vocês falaram do Estado, alguns elementos, né, que podem acontecer, né, que podem ocorrer, e que vai ser, assim, muito complicado. Os diretores vão ter que quebrar uma cabeça muito grande para fechar um quebra-cabeça ali, que vai ser muito complicado em fechar. Fora o professor também, né, que, assim, para esse 1º, 2º e 3º anos que nós vamos ter agora, até todo mundo ficar no novo ensino médio, né, vai ter que se adaptar a essa nova situação. E aí eu pergunto, será que tudo isso não vai influenciar negativamente na qualidade de aula? Eu perdi um pedacinho, mas eu não sei se você colocou. Nós trabalhamos no Estado, né, e tem até uma lei para isso, as questões raciais indígenas, né, Tudo se mantém. Se mantém lá no novo ensino médio também. Ele não entra como projeto de vida, é isso? Ele entra dentro das disciplinas normais dos professores da base comum lá em Par Diversificada, é isso? Isso, eu não comentei sobre isso, mas existe uma parte lá dentro da deliberação 04 que comenta sobre todas essas partes em que o Estado do Paraná tem ações diferenciadas, então ensino indígena, o afro, história do Paraná, tudo isso se mantém. Ele não diz quem precisa ministrar, se são todos, se é uma disciplina, isso não fica claro, tá? A questão que você falou das 6 aulas vai depender de como o Estado vai ler. Se ele vai usar esses 20% em EAD, ou se ele não vai usar esses 20% em EAD. Porque se eu uso esses 20% em EAD, eu continuo tendo 5 aulas. Se eu não uso esses 20%, eu vou ter que ter 6 aulas. E aí vai depender de cada escola como se organizar. Mas, pelo que eu sei, já há orientações para o Estado. Eu não sei se chegou até as escolas, mas já tem as orientações para os núcleos, com a quantidade de aulas, quais as disciplinas, para o 1º ano. Não tem para os outros ainda. Vinícius, desculpe então atrapalhar mais uma vez. Então é o seguinte, claro. Nós vamos ter um outro grande problema. Eu acho que as escolas, talvez, isso vai ser um grande problema também, vão preferir talvez as aulas nos sábados, porque eu não sei se vai dar certo essa questão do EAD. Nós tivemos uma dificuldade muito, não sei, minha opinião, nós tivemos uma dificuldade muito grande em trabalhar em EAD com os nossos alunos durante a pandemia. Né? Então eles não estão muito acostumados com isso, mas sim, é uma opção. Talvez tenha a opção do sábado também. Né? Não sei como é que eles vão encaixar isso daí. Mas, enfim, são situações que realmente podem acontecer. Deixa eu fazer uma leitura diferente, tá? O EAD, na leitura, tanto do referencial quanto dos outros documentos, não é só aquela aula virtual, tá? Eu posso ter uma atividade virtual em que o aluno está fazendo, eu estou coletando os dados, então não necessariamente ele está num horário específico, eu estou abrindo uma sala do Teams e olhando para a cara dele, ou uma sala do Google Meet, tá? Eu posso ter uma ferramenta, um AVA, né, que eu vou ter uma ferramenta que vai complementar os estudos, e aí depende da instituição e como é que ela vai criar. Eu posso ter atividades dentro que vão usar recursos tecnológicos. Então, eu quero que o aluno trabalhe dentro de um editor de texto de forma colaborativa. Né? Então, eu posso ter, desde que essas atividades estejam bem descritas, tanto no plano de aula, quanto lá na organização curricular, quais as possibilidades de eu usar. Tá? Então, ele vai olhar essas possibilidades de usar. Então, eu trabalhar de forma colaborativa num editor de texto é o uso de um EAD, né, de uma educação à distância.
Não quer dizer que eu vou dar um texto, vou dar um trabalho e, ó, vocês escrevem aí e me devolvam. Não, não é essa a ideia. É eu trabalhar a tecnologia. Como é que eu formato um trabalho? Por que eu estou colocando assim? Por que eu estou colocando assado? Que botão que eu clico? Ah, isso funciona em qualquer editor? Isso também entra dentro de uma educação. A educação tecnológica, ela está muito enraizada em toda a BNCC, e não importa em qual disciplina. Isso é bem importante enfatizar. Ok, obrigadão. De nada. Percebam que cada administração, tipo de administração, né, a particular ou a pública, tem seus problemas, né, tem problemas próprios. Então, logicamente, o Vinícius ele fez a leitura dele baseado no ambiente de trabalho que ele está, né, que é de uma escola particular, e nós temos muitos professores aqui que são do Estado, e com certeza, né, eles já olham para problemas que são próprios do Estado, problemas que só no Estado tem, que talvez na escola particular nem passou pela cabeça do Vinícius ali, porque não faz parte da alçada dele nesse momento. Mas, logicamente, quando a gente tenta fazer essa leitura, toda essa explicação que você fez e transpor para o Estado, a gente encontra um monte de barreiras e um monte de dificuldades, né? Porque a gente sabe que muitas vezes acaba estourando, né, no professor. Né? A escola particular muitas vezes dá condições, muitas vezes, né? Nem todas, mas muitas delas dão condições para que as coisas aconteçam. No Estado a gente já tem uma certa dificuldade de enxergar como que isso daí vai acontecer, tá certo? Então, é tudo muito novo, a gente vai ter que esperar mesmo, ver como que as coisas vão acontecendo. Eu vi ali o pessoal falando no chat, estava lendo as mensagens, o pessoal até falando em, quem sabe a gente não derrube, é uma possibilidade, né? Então, nada se dá, né, sem enfrentamento e sem muita luta, como o pessoal está bem colocando aí no chat. Tá certo? Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre o trabalho do Vinícius, aí, sobre o que ele colocou? Que ele trouxe para a gente? É isso, pessoal. Gabriel, você me ajuda aí, então, como que finalizamos a palestra? Agradeço a presença de todos aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, contribuição que vocês também tenham para o trabalho do Vinícius aí, manda e-mail para a gente aí que a gente vai atrás, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, professor. Obrigado a todos que vieram. Eu enviei mais uma vez ali a lista de presença para quem ainda não assinou, lembrando que a assinatura da lista de presença é necessária para a certificação do evento. Muito obrigado, professor Álvaro. Muito obrigado, Vinícius, pelos esclarecimentos. E nos vemos numa próxima aí para uma discussão, quem sabe, já implantado no ensino médio futuramente. Para uma outra visão, Gabriel. Quem sabe. Até mais. Muito obrigado. Pessoal. Valeu, Vinícius. Obrigado a todos. Até mais.